Meus amigos, vejam só como as coisas são. Eu sei que muita gente está desanimado, alguns perderam a esperança, outros estão realmente tristes com tudo que está acontecendo, inclusive eu estou, né? Não é para menos. O presidente Bolsonaro, a pessoa mais amada desse país, o político mais honesto, de longe o mais popular, foi condenado num julgamento que foi uma farsa, né? Fruto de uma perseguição, de uma vendetta, de uma vingança pessoal, a gente sabe muito bem de quem. Agora, como o próprio presidente disse, não é o fim do mundo, a gente vai vencer essa, é apenas mais uma batalha. A gente pode ter perdido a batalha, mas nós não perdemos a guerra. Veja só, há uma possibilidade real e concreta de, digamos, reverter toda essa situação muito antes do previsto. Porque é fato que esse julgamento, que é uma farsa, ele será anulado. Isso aí é fato. Só que, assim como vocês, eu não quero que isso aconteça daqui a 5, 6, 10 anos. Não, eu quero que isso aconteça o mais breve possível. Afinal de contas, a gente está falando de pessoas honestas, inocentes, que vão pagar o preço que não deveriam. Assim como o pessoal do 8 de janeiro que já está preso, né? E por isso a gente vai articular ao longo dessa semana, principalmente, para que a anistia seja pautada e aprovada. E para a honra e glória do Senhor Jesus, isso irá acontecer. Agora vejam só, o voto do ministro Luiz Fux no STF, no julgamento do presidente Bolsonaro e demais réus, ele não foi só uma aula de direito, ele não foi só um tapa na cara do ministro Alexandre de Moraes. Ele foi sim um precedente, uma possibilidade real de anularmos e revertermos toda essa situação, esse julgamento, essa farsa do golpe imaginário que não aconteceu. E não é coisa da minha cabeça, não é invenção, não é torcida, não. Há precedente na história recente do Brasil, num caso parecidíssimo, e que o Brasil foi obrigado a seguir e voltar atrás numa decisão já tomada. E vejam só, lá na década de 80, na ditadura militar, porque eu não gosto muito desse termo, não teve ditadura. Ditadura nós temos hoje, né? Naquele tempo nós tivemos período de governo militar, para mim, é a terminologia mais correta, mas enfim, não é o assunto do vídeo. A questão é que uma decisão tomada lá atrás foi revertida agora. É claro que eu não espero que isso leve tanto tempo, não é? Esse julgamento não pode levar tanto tempo para ser anulado e revertido, mas o precedente é recente e pode ser usado no caso do presidente Bolsonaro também. Essa é a questão e eu peço que vocês assistam esse vídeo, compartilhe desde já e se for novo por aqui, já inscreva-se aí embaixo, tá certo? Não esqueça também de deixar o seu joinha aí embaixo, deixa o like, isso não custa nada e ajuda muito o vídeo a chegar a mais pessoas. Vamos entender do que se trata, olha só. Durante o voto do ministro Luiz Fux, ele citou diversos autores nacionais e internacionais do mundo jurídico, citou jurisprudências, entendimentos e precedentes presentes principalmente no Pacto de San José da Costa Rica. Para quem não sabe, esse pacto ele é signatário aí, ele é assinado por diversos países, inclusive o Brasil, e todos os países que assinaram esse pacto, eles são obrigados a cumprir o que está constando nele, tá? Daí, com o que está constando no Pacto de San José da Costa Rica? Diversas coisas, principalmente sobre direitos humanos. É isso aí. Então você tem que dar direito ao juiz natural, você tem que dar direito à ampla defesa, ao contraditório, direito a acesso às provas, à acusação, enfim, diversos aspectos, principalmente de direitos humanos, estão presentes no Pacto de San José da Costa Rica. Isso quer dizer que todo país que é signatário é obrigado a seguir. E se algum desses quesitos, dessas questões presentes nesse pacto não são respeitados no país de origem, né, no país que é signatário, isso pode ser sim passível de recurso no âmbito de uma corte interamericana. E vejam só, isso já aconteceu na história recente do Brasil, eu vou trazer aqui para vocês, e o Brasil foi obrigado a rever uma decisão tomada, como eu disse, lá atrás. É por isso que o caso do presidente Bolsonaro pode sim ser alvo de recurso numa corte interamericana e o caso pode ser revertido e o Brasil pode ser obrigado a reverter, né, a aceitar, acatar a decisão de uma corte interamericana com base no Pacto de San José da Costa Rica.
Bom, eu vou ler aqui uma matéria que fala um pouco a respeito, porque de fato é complexo, é difícil entender, mas ela está bem resumida e vai dar para a gente entender. Prestem bem atenção, olha só. Então, o voto do Fux pode abrir um caminho para a intervenção da Corte Interamericana na condenação de Bolsonaro e STF seria obrigado a cumprir. É isso aí. Seria obrigado a cumprir. Por quê? Porque se trata de um pacto que o Brasil é signatário. Então não é o caso por exemplo, o STF julgar se vai seguir ou não. Não, ele é obrigado. Porque o Estado Brasil, o Estado do Brasil seria obrigado a cumprir, tá? Olha só, o voto do ministro Luiz Fux no julgamento da primeira turma, abriu uma brecha que pode ser decisiva para a defesa do ex-presidente Bolsonaro e dos outros réus acusados na tentativa de golpe de Estado. Ao pedir a absolvição de Bolsonaro e de 5 dos 8 réus do chamado Núcleo 1, o Fux apontou nulidade absoluta do processo, sustentando que o Supremo, e em particular a primeira turma, não teria competência para conduzir o caso, já que os acusados não possuem mais foro privilegiado. Isso aqui é um ponto importantíssimo, porque o Pacto de São José da Costa Rica preconiza que todos têm direito ao juiz natural. O que isso quer dizer? Você só pode ser condenado na esfera onde você responde, o juiz natural. Se o Bolsonaro e os demais réus não eram mais funcionários públicos e não tinham mais foro privilegiado, eles não tiveram direito ao juiz natural, que seria a primeira instância, direito esse que o Lula teve lá atrás, né? Condenado em 3 instâncias por corrupção. Levou anos para isso, fez recurso e tudo mais. Haviam provas sobradas e por aí vai. Bolsonaro respondeu no Supremo, não teve direito ao juiz natural. E essa é a brecha, esse é o precedente aí, tá? Vamos entender mais. A avaliação do ministro reforça tese já levantadas por advogados de defesa e pode embasar recursos não apenas na justiça brasileira, mas também em organismos internacionais como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Especialistas apontam que fundamentos de Fux são sólidos. A incompetência do STF para julgar o caso, a necessidade de que o processo fosse analisado pelo plenário e não por uma turma, o cerceamento ao direito de defesa diante do curto prazo para examinar um intenso volume de provas, 70 terabytes de arquivos, além da ausência de evidências consistentes que configurem os crimes atribuídos aos réus. Violação de direitos humanos. Será que a gente tem alguém aqui, alguma figura que foi sancionada por violar direitos humanos? A gente tem, né? E ele estava lá presente. Foi o relator do processo, né? As peças começam a se encaixar, né? Olha só, como funciona a intervenção na Corte Interamericana. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é um tribunal internacional ligado à Organização dos Estados Americanos, a OEA, responsável por julgar violações de direitos humanos cometidas por Estados-membros que aderirem à sua jurisdição. O Brasil aderiu, como é o caso do Brasil, né? O caminho até a corte, porém, exige etapas. Inicialmente, as defesas devem acionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com sede em Washington. O Eduardo tá onde? Tá lá nos Estados Unidos, né? Indo para Washington um dia assim e outro também, junto com Paulo Figueiredo, né? A sede é lá em Washington e a maioria dos membros são dos Estados Unidos, indicados por quem? Pela gestão Trump. São conservadores. Você vai falar mais alguma coisa? Acho que não, né? Então, essa é a primeira etapa. Denunciando violações de direitos humanos fundamentais, como falta de imparcialidade. Acho que isso aí o mundo inteiro viu nesse julgamento, né? O ex-advogado do Lula votou contra o Bolsonaro, cara. Quer mais prova de imparcialidade que isso? Ou melhor, né, de parcialidade do que isso? Não tem. Ausência de devido processo legal e cerceamento de ampla defesa. Vamos continuar. Se a comissão entender que houve violação e o Estado brasileiro não corrigir a irregularidade, o caso pode então ser encaminhado à Corte Interamericana sediada na Costa Rica, que também tem membros da alta cúpula, inclusive, que foram indicados pela gestão de Donald Trump. Nesse tribunal, magistrados independentes analisam se o país violou a Convenção Americana de Direitos Humanos. Caso a decisão seja desfavorável ao Brasil, o Estado fica obrigado a cumprir determinações da Corte, que podem incluir a anulação do processo, indenização e até mudanças legislativas para evitar novas violações. E como eu disse para vocês, para finalizar,
houve um exemplo da decisão cumprida pelo Brasil, um exemplo recente, inclusive, ó. Um caso emblemático foi o da guerrilha do Araguaia, em que a corte condenou o Brasil em 2010 por desaparecimentos forçados ocorridos durante a ditadura militar. A sentença obrigou o Estado brasileiro a adotar medidas de reparação às famílias das vítimas, reabrir investigações e modificar práticas institucionais. Embora a execução plena da decisão ainda seja debatida, o país foi compelido a reconhecer sua responsabilidade internacional e a implementar diversas ações em cumprimento ao veredito. E aí? É viagem da nossa cabeça isso aqui? Eu acho que não, cara. Eu acho que faz muito sentido, sobretudo porque membros da gestão Trump, ou melhor, indicados pela gestão Trump, estão presentes nessa corte interamericana. E na OEA também, né? Então, para mim, faz todo sentido. É um caminho que a defesa pode seguir e a coisa pode ser revertida muito antes do que a gente imagina. Porque que ela vai ser revertida é fato. Isso aí eu não tenho dúvida. Assim como a anistia será aprovada, né? E, aliás, mesmo aprovando a anistia, ainda haverá possibilidade de um recurso numa corte internacional. Para quê? Para expor ainda mais o que houve aqui, esse julgamento, essa farsa. Para que julgamentos futuros tenham aí mais peso, digamos assim. Essa é a questão. Mas esse é um caminho que a defesa poderá seguir e, no meu entendimento, tem chance sim de prosperar aí um eventual recurso advindo de uma decisão da Corte Interamericana. O que vocês acham? Coloque aí nos comentários. Não esqueça, deixa o seu like, curta, comente, compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.